A cara de safado dessa desgraça. Isso aqui é amamentação, é natural, como a luz do dia. É, pessoal. Isso aqui tá leve, tá? Isso aqui tá leve. E aí, galera, beleza? Eu vou fazer um react desse vídeo aqui, né? Foi o Joey que me mandou. E eu não assisti, não vi nenhum pedaço, ele me mandou, eu já vi a indignação ali, ele me explicou, né, falou que: "Não, Gidan, realmente as coisas que você fala e tal". Eu falei: "Não, cara, não vou nem assistir e te dar a resposta não, vou fazer um react do vídeo, eu acho, vamos ver se eu vou ficar puto". Provavelmente sim, pelo que ele me falou, eu vou ficar puto pra caramba, mas eles vão falar de alienação parental pelo título, ó, como a alienação parental pode atrapalhar o processo de acusação de estupro. Quer dizer, olha a ideia, o que é, pessoal, a lei de alienação parental? E tipo assim, é é uma lei que é uma lei para proteger a criança, certo? Ponto. A lei de alienação parental é uma lei que visa proteger a criança do pai, tá, alienador. O que seria a alienação parental? Vamos dar um exemplo, que acontece muito. Um dos pais, visando prejudicar o outro, tá, faz com que a criança invente uma mentira, certo? Você tá ligado? Acho que tá. Faz com que a criança invente uma mentira, visando assim tirar a guarda. E tipo assim, cara, meio que eu tá, se você for pegar números, é um negócio, assim, assustador. Meio que 99% dos casos de alienação parental são causados pelas mães, certo? Veja bem, a lei é visando proteger o menor. Essa lei é uma das leis mais atacadas pelo movimento feminista, mais atacadas por movimentos que visam aí, beneficiar a mulher. E segundo eles, essa lei é uma lei que protege estuprador. É uma lei, né, que não protege a criança. Porque como é que você duvida da palavra de uma mãe? Mas aí você pergunta: "Pô, Gidão, mas a lei não é válida para os 2?" É, só que, cara, como se mostrou que a mãe ela é compulsoriamente mentirosa quando quer a vantagem na guarda do filho, tá, quando ela quer não é nem a vantagem na guarda não, a mulher em 99% dos casos ela vai ter a guarda dos filhos sem pestanejar. Já é uma predileção do juiz dar essa guarda pra mãe, tá. Não é por isso, a mulher ela usa como vingança mesmo. Em 99% dos casos é como vingança contra o marido. Então como essa lei, ela basicamente, tem recaído mais para punir a mulher, porque os homens basicamente não fazem isso, é muito difícil um homem fazer isso. Eu acho que quando o homem faz é porque ele tem espírito de mulher, só pode, porque é tão raro os casos, né. E assim, elas ficam putinhas. Por quê? Porque aí quando o pai consegue provar que a mãe é borderline, pronto, vamos dar um exemplo, no caso que a lei de alienação parental poderia ser utilizada para proteção da criança, no caso da Andressa Urach. A Andressa Urach, o marido dela pode utilizar essa lei. Por quê? Comprovadamente, ela pode usar sim a sua influência contra ele, né, usar o filho contra ele, né, com ameaças e também a questão da estabilidade mental. Então ele poderia usar essa lei, para visar a proteção da criança contra ela, entendeu? E aí, nesse caso, eles dizem que não, que é uma injustiça, que a criança está ficando na mão do abusador. Então esse é um dos argumentos que eles acabam utilizando contra a lei de alienação parental, que é a lei que protege o abusador. Ora, mas é uma lei que protege a criança. Se as mães, em sua maioria, tá? É as mães, em sua maioria, que são alienadoras dos seus filhos, em sua maioria absoluta, a culpa não é dos homens. Agora, você vê que não é uma lei específica para homem, mas só porque essa lei naturalmente privilegia homens por eles não serem, em si, alienadores, aí a lei já não presta. Porque se essa lei punisse a maioria dos homens, se eles fossem alienadores, eles não iam falar nada. Mas como é uma lei que meio que coloca um contrapeso em toda a merda de leis aí que protege mulher, aí pronto. Não, aí tá errado. Mas eu quero ver o que é que o Pavinato vai falar, né. Como jornalista eu acho um cara bacana, mas parece que eu já vou começar a desgostar aqui. Hoje é sabido, né, nós conversamos aí já bastante com a Luciana Temer, do Instituto Libertas, e ela traz um dado que é muito triste, que o número, né, Dá uma de pessoas acelerada, que tá? sofrem abuso e violência, né, sexual não são mulheres adultas, são crianças, menores de 12 anos. Isso é uma realidade, não só no Brasil, mas também em outros países. E o que acontece? Quando a mãe vai denunciar, né, esses abusos que essas crianças vêm sofrendo, porque muitas mães se separam. Porque aqui, ó, você já começa aqui com a mentira, tá? Eu já trouxe diversos dados mostrando que, em alguns casos, tá, em algumas regiões, mulheres abusam tão quanto os homens. E a maioria dos abusadores não são em si pais e mães. Mães em algumas regiões fica na frente dos pais, mas a maioria dos abusadores não é o pai. E a gente sabe um exemplo, a gente tem um vídeo daquela, juíza no Rio de Janeiro falando que 80% das acusações que chegam lá, acusações de abuso sexual contra criança, 80% são falsas. 80% são falsas. Então você vê que os dados que eles estão se baseando aqui é um dado, sem peso nenhum, tá, é o dado, o número da cabeça deles, aonde eles não averiguam os números. Sendo que
O número de meninos e meninas abusados entre, vamos botar assim, tá, entre 1 e 12 anos, o número é praticamente parelho, entre meninos e meninas, mas eles só colocam como se as grandes vítimas fossem as mulheres. Cara, assista meus vídeos e tem todos esses dados aí, eu leio, eu comento, eu mostro os dados, tá. Então aqui você já tira que isso aqui é mentira. A maioria das acusações são falsas. Aqui na minha cidade tem, eu me lembro aqui de 4, 5 casos de falsa acusação, por vingança. Dos seus maridos quando descobrem que eles são abusadores. São pais que abusam Isso aqui é baseado em quê? E lembrando também, foi uma live ou um vídeo aí passado que eu fiz sobre a questão de estupro, que os dados são colhidos de boletins de ocorrência. Cara, que é uma bizarrice. Eu mostrei, dá pra você fazer um boletim online, e o boletim é o quê? A mulher chega na delegacia e diz: ó, meu marido me estuprou, meu marido abusou do meu filho e tal. Pronto, é isso que vai para os dados. A gente sabe que boletim não é prova, não é nada. O boletim precisa de uma averiguação, de uma investigação para aí saber se aconteceu. É esses dados aqui que eles estão validando, tá? sexualmente de criança. E a gente sabe, eu vou deixar pro Pavinato, ele vai explicar Ah, e outra, parte da primícia, do princípio, de que só homem abusa. Mulher não abusa, mulher não estupra, mulher não assedia, mulher não abusa. E a gente sabe. Eu garanto pra vocês que esse número é igual. Eu conheço diversos casos, eu posso citar, entendeu? Diversos casos, vocês aí devem conhecer diversos casos. Vários de vocês aí devem ter sido abusados sim, na infância, por tias, por mães, entendeu? Isso aí é um fato. Isso é um fato. Só que aí é muito pesado você falar isso, né? A questão é simples, é porque no abuso e no estupro de mulher, dificilmente se deixa marca. Dificilmente. isso muito bem. Qual é a condição do nosso país? Porque a gente sempre pensa nos grandes centros, né? Ah, Rio, São Paulo, eu vou lá numa delegacia da mulher, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou para um abrigo, mas a realidade não é essa quando a gente está no interior, tá? Em outros estados que não tem essa mesma condição estruturada que, enfim, São Paulo tem, aqui que nós estamos no estado de São Paulo, e elas ficam apavoradas, porque quando elas vão denunciar, o que o pai faz? Vai lá e denuncia elas por alienação parental. E o que está acontecendo que é muito Cara, é ridículo, isso não é assim que funciona, velho. Vocês sabem o que acontece se um homem for acusado de estupro, independente de prova, no boletim, o cara já é encarcerado. Ela tá falando como se de fato o homem tivesse esse poder e tivesse esse privilégio. Você vê que, tipo, é difícil você assistir uma reportagem dessa, cara. Quem conhece sabe. Essa semana mesmo, eu trouxe vídeo pra vocês. Tem outro vídeo que eu fiquei de gravar e acabei não gravando. Eu vou ver se eu acho. Foi até o Ricardo que me mandou. De um cara em pranto, chorando, que a ex-mulher dele, por vingança, falou no bairro que ele tinha estuprado as filhas. O cara foi lá, fez o boletim de ocorrência, ele foi lá, pediu o exame de corpo de delito e tudo. O cara chorando, desesperado. Cara, eu posso enumerar muitos, tantos casos que já apareceram na televisão que a gente mostra aqui que são falsos. Quer dizer, de que porra de número esse pessoal tá tirando isso, cara? É ridículo. E aí você olha, 6 milhões de inscritos, tem um alcance absurdo. Não sei nem como é que tá os comentários. Essa coisa que eu não tinha pensado, a mãe pode usar a acusação de estupro para tentar afastar ainda mais os pais das crianças. Não, pode não, usa o tempo todo. Não irão falar da bananinha da Copa. Cara, fala de política. Misericórdia, miséria, Senhor Jesus Cristo. Nossas crianças, proteger, Senhor. Maluco. É o que mais acontece aqui, Destroyer 666. É o que mais acontece, cara. É a coisa mais comum. Só no Rio de Janeiro chega a 80% dos casos de falsa acusação. muito grave, gente. Tá? São duas varas completamente diferentes. Porque quando você vai denunciar uma violência sexual, isso é um crime. Isso é um crime. Então, ele vai ser trabalhado em uma esfera. A questão da alienação parental, você vai resolver isso na vara civil, na vara da família. E um crime, ele demora mais para ser esclarecido, principalmente violência sexual. Tá, é o devido processo legal. É só falar e pronto. Ela quer assim, a mulher falou, tem que já acontece, tá? Tem regiões que eles estão tendo mais cuidado com isso, mas ela quer isso mesmo, que só fale e pronto. De abuso sexual. Então, o que tem acontecido? A vara da família entende, ah, não, essa mulher está inventando essa história. Como assim, velho? Quer dizer, a mulher tá dizendo que a vara da família não tem competência, que a vara da família não investiga, que a vara da família tem uma predileção para os homens. Minha filha, 98% das guardas ficam com mulheres. Que porra de predileção é essa pro homem? Ah, velho. Pega a criança que está Ah, sendo abusada pô, eu tô ficando puto, não chegou nem na metade do e vídeo. devolve pro pai. E a criança vive um inferno. Olha que loucura. E muitos advogados, Cara, aí você vê, cara, qual foi o dado que essa mulher deu até agora? A não ser a opinião que ela tirou. eles dizem o seguinte: nós temos ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já prevê, né, em várias leis ali, inclusive essa questão da alienação parental, que você pode resolver isso com o ECA. E não precisa dessa lei que está criando sérios problemas. De novo, sérios problemas, porque essa violência está dentro de casa. Exato. O número de crianças violentadas sexualmente, violentadas é um eufemismo, porque essas crianças são estupradas. Vale lembrar que o estupro hoje, ele não é somente o ato sexual. Ele é a prática não consensual de forma violenta do ato sexual com penetração ou de qualquer outro ato libidinoso. Pois é. As mães do TikTok dançando, esfregando a bunda na cara dos filhos, amamentando em poses sexuais. Isso é estupro. Isso é estupro. Portanto, lamber, passar o dedo, usar para fins de obtenção de prazer próprio, são Porque é as mulheres que fazem isso, seus arrombados. Porra, eu já tô ficando puto considerados já, velho. atos libidinosos. E o ato libidinoso também é estupro. Portanto, alguém que usa
um filho usa alguém que está sob a sua guarda, uma criança, para fins libidinosos de maneira violenta e não consentida, este também é um estuprador. O estuprador não é só aquele que faz sexo. Ah, a cara de safado dessa desgraça. Isso aqui é amamentação, é natural como a luz do dia. É, pessoal. Isso aqui tá leve, tá? Isso aqui tá leve. Tem mulher aqui amamentando de 4, tem mulher aqui amamentando, fazendo caras e bocas. É porque parece que algumas coisas mudaram no TikTok, eu não sei exatamente, que antes era bem pior, tá? Velho, era tanta bizarrice que você via aqui, tá, em questão de amamentação. Tanta bizarrice, que eu não sei se é a galera denunciando, não sei exatamente o que é. É que tu bota aqui, ó, vamos dar um exemplo. Mulher grávida é tipo assim, você vai no XX e vai aqui, a diferença é que aqui não chega nos aqui não chega nos finalmente, tá? Mas em questão de dança, de pose, de coisa, né, então, eu não sei, aqui tá mostrando a galera que tem mais views e tal, então parece que é uma galera mais comportada. Mas quando tu vai descendo esse esgoto aqui, tá ligado? Quando tu vai descendo esse esgoto aqui, aí o negócio fica feio, né? É porque eu botei amamentação sem vergonha, mas eu posso botar uma coisa mais. eh, Não, eu tinha que ter me preparado aqui pra mostrar pra vocês isso aqui. Mas a galera sabe da seleção de vídeo que eu fiz. Não, nem seleção, cara, porque antigamente o negócio era mais esquisito aqui, entendeu? Mas isso aqui pode ser o quê? Vídeos melhores? Não. Pode ser eu botar em vídeos aqui. Mas vídeos também vai aparecer os melhores, né? Na concepção desse pessoal. Mas, cara, aqui, ó, se você for rolando aqui, é porque aqui não rola automático, né? Igual no aplicativo mesmo. Pro celular. Mas, cara, você vai ver tanta bizarrice, tá? Tanta bizarrice aqui, velho. Vocês não têm noção, assim, de coisa apelativa. E tu entra nos comentários, cara, puta que pariu, bicho. É um negócio nojento, é um negócio podre, entendeu? É um negócio, assim, que vocês não têm noção da parada, ó. Amamentação. Eu vou. Não sei se esse vídeo tá aqui ainda. Não, tá sempre aparecendo uns mesmos, né? Eles mudaram essa seleção que eles vão colocar sempre o que tá em alta. E geralmente o que tá em alta não fica tão na putaria, não. Mas, cara, depois, se vocês quiserem, vocês entram aqui pra vocês verem a merda que é isso aqui, tá? Você não tem noção. O próprio TikTok, muitas vezes, ele pode, vamos dizer assim, dificultar aparecer alguns vídeos, porque, obviamente, rola muita denúncia, rola muita reclamação, tá? Então eles podem evitar isso aqui, mas eu garanto que esses vídeos meio esquisitos estão aqui. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu tava conversando com. Ah, não ligue não, conversa com o pessoal aqui. Cadê? Kel, vou botar Kel aqui. Não, tem que mostrar, pessoal. Desculpa, o vídeo vai ficar um pouco longo. Kel Nunes. Eu mandei algumas coisas pra ele aqui. Que a gente sempre fica, ó. Você pega isso aqui pra vocês. Ela tá usando a criança pra quê? Life with a Milk Monster. É assim que mãe amamenta, né? É assim, tipo, é normal, isso aqui é natural, né? É assim que mãe. Eu queria também, aí tá aqui os tarados aqui. Isso aqui é pra satisfação de quem? Ela tá usando a criança pra quê? Pra satisfação de quem? Agora eu quero que Pavinato, eu quero que essa jornalista pegue o vídeo de um pai fazendo isso aqui. Eu realmente queria, entendeu? Eu realmente queria que ele pegasse o vídeo, eles pegassem o vídeo de pai aqui, fazendo essa presepada aqui. Vamos ver outra aqui? É assim que me amamenta, com essa cara, com maquiagem? É. Fazendo videozinho, recebendo comentário aqui dos cabras aqui? É assim que mãe amamenta? Se você puxar o nome aqui, se brincar, tem OnlyFans também, tá? E deve usar o filho pra amamentar lá. Não duvide dessas senhoras. Elas fazem isso com a mãe delas, tá? É assim que mãe amamenta, é? É assim, com essa cara de puta safada e tal? É assim? Com esse amor todo? Várias poses mostrando o filho amamentando? Fazendo até um compilation aqui, né? É assim? Não, pessoal. Todo mundo sabe que não é assim, que porra de mãe. Amamenta, caralho. Né? Tô olhando aqui na lateral aqui, ver se aparece. Não, não tá aparecendo nos recomendados, não. Certo? É assim? Então isso aqui é o quê? Isso aqui foram 3 vídeos rapidinhos aqui, tá? 3 vídeos. No meu canal do Telegram, aqui deveria ter muita coisa sobre isso aqui. Porque até mostrar isso aqui não é legal pra rede, tá ligado? Tem muita coisa aqui. Aqui, ó, criança e tal. Bom, vocês entenderam onde eu quis chegar. Tá? Vamos continuar. Portanto, toda forma de ato sexual ou ato libidinoso não consensual é uma forma de estupro. E Tá, aí também, calma aí, Pavinato. Não consensual, não, filho. Até os 13. Se tu fala não consensual, uma mãe facilmente convenceria um filho, tá? A normalidade daquilo, pelo amor de Deus. vale lembrar que o nosso Código Civil, que estabelece a capacidade de uma pessoa para consentir ou não na sua vida,
ele diz que até os 16 anos de idade, uma pessoa de 0 a 15, Mas portanto, ela é uma depois. pessoa absolutamente incapaz. O que isso significa? Que ela não pode consentir. Logo, se eu cometo um ato Não, até 16 não, 14. A partir de 14 já consente. libidinoso ou pratico um ato sexual com uma criança ou adolescente de 0 a 15 anos de idade, ou de 0 a 16 anos incompletos, eu estou cometendo estupro, porque esta pessoa, segundo o Código Civil, é incapaz de consentir. Ah, é, tá certo, deu uma aumentada, tá. Só que a esquerda estava querendo brigar para 13 anos, aí deu uma aumentada de 1 ano, é isso, até no caso até, vamos dizer assim, 16 incompleto. Sendo incapaz de consentir qualquer ato libidinoso ou Que todo mundo sabe que não acontece, tá. Se eu sair agora aqui na rua, ali na praça, 11, agora vai dar meia-noite, deve ter uma guria de 11 anos por aí zanzando. sexual, ele configura o estupro. Muito embora o Código Penal diga que o estupro de vulnerável seja aquele que reflita o ato sexual ou libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos, ou seja, de O libidinoso aqui, pra quem não entendeu, é a exposição, é o tocar, é utilizar-se para um momento de prazer, não necessariamente o sexo em si, tá. Então, o que eu te mostrei das mães aí dançando, usando os filhos, amamentando e tudo mais que tem por aí, e muito, é isso, tá. 13 para baixo, Um exemplo, uma mãe que gerencia a conta de uma filha que dança seminua no Instagram, também entraria, mas você sabe, é mulher, mulher pode. se eu fizer uma leitura do Código Civil, eu posso considerar esse estupro, que é chamado de estupro de vulnerável, dos 15 anos abaixo, ou seja, dos 16 anos incompletos até os 0 anos de idade. Logo, se um pai, uma mãe, eles realizam ato sexual independentemente de penetração, mas, considerando a lascívia do ato, ele é Isso. feito com essa pessoa que é incapaz de consentir, eu posso sim considerá-lo um estuprador. O grande problema, Pois é. 90% das mães do TikTok são estrupadoras. Você não vai falar isso, filho. Você não vai falar isso. Né? Vai tentar, mas veja bem a intenção. Não, pô, a mulher tá mostrando um rabo, a mulher tá olhando pra câmera, fingindo, querendo te dar. Entendeu? Tipo, parecendo um pornozão. Mas não, não, você não sabe qual é a intenção dela, né? Puta que pariu. Tá lá agradecendo os comentários dos caras dizendo que queria mamar também. Ah, enfim. hoje é o excesso de leis. Não só hoje, como em tudo, né, Carlos, no Brasil. Nós temos muitas leis. Nós temos leis suficientes nos nossos códigos mainstream. Que leis são essas? O Código Penal, que estabelece quais são os crimes, e o Código Civil, que estabelece Aí, você consegue entender a hipocrisia dessa turma? Eles conseguem ver abuso em Alexandre de Moraes, mas não vê abuso no que eles estão falando agora. Entendeu? Quer dizer, uma lei que protege a criança. E aqui, a lei não protege a criança da mãe, a lei protege a criança do pai e da mãe alienador. Se as mulheres alienam mais, aí é problema delas. Ora, a lei vai deixar de ser usada porque mulheres alienam. como as pessoas devem interagir na sua vida social, no seu dia a dia. Mas nós temos uma sanha legisladora, nós temos um verdadeiro fetiche por legislação nesse país, que nós, quando não vemos aplicados o Código Penal e o Código Civil, nós queremos mais leis. E nessa sanha de termos mais leis, quando essas novas leis surgem, elas acabam atrapalhando a aplicação daquela lei que já existia. Como é o caso do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, que já fala das responsabilidades dos pais para com os filhos, e também do Código Penal, que também estabelece crimes com relações dos pais para com os filhos. Então nós vamos criando leis que elas acabam Não. Aí o argumento totalmente errôneo dele, no sentido de que o ECA já serve para isso. Para quê, Pavinato? Para quê? Você e essa mulher tá questionando a funcionalidade do ECA em detrimento da lei de alienação parental. Na sua ótica, a lei de alienação parental atrapalha o uso do ECA. Não. A lei de alienação parental é um mecanismo a mais que não tem no ECA em proteção à criança contra um pai alienador. O ECA não fala sobre o pai alienador. O ECA não fala exatamente sobre o pai. O ECA fala sobre o pai deixar, os pais, né, no caso, deixar de cumprir o seu papel de proteger a criança. Mas não fala de um pai que usa de mentira e manipula a criança para prejudicar um outro pai. O ECA não trata dessas questões. E é por isso que foi necessária a lei de alienação parental. Mas é uma vitória para a criança, não para o homem. Mas como é uma lei que beneficia o homem, veja bem, beneficia o homem não em detrimento de ele ser homem, mas porque o homem não é tão alienador quanto a mulher, aí essa lei tá errada. É bizarro, cara. criando brechas para que as leis anteriores, que não eram aplicadas a contento, não por culpa da falta de lei, mas por culpa da desídia das autoridades que deveriam zelar pela aplicação dessas leis, e então elas acabam criando tipos novos que interferem na boa aplicação de leis que já existiam, mas não eram aplicadas. Esse é o caso dos estupradores de vulneráveis, dos estupradores de menores. Quando eu tenho, por exemplo, um pai e uma mãe descobre que o pai é pedófilo. Quer dizer, veja bem, a ideia desses caras sempre é: a mãe falou, o pai é. Eles não tratam das falsas acusações. E esses caras sabem que existe, cara. Ele é jornalista, ele sabe que existe falsa acusação. Mas não se trata disso. Tipo, a mãe falou, a mãe não ia mentir, né? Meu Deus. Esse pai estupra a criança. Não basta a mãe separar, não basta a mãe ter a guarda. Se a mãe fez a acusação séria do estupro contra o filho menor, ela Como é que você acusa, filha da puta, falando, Porra. Você acusa tendo provas, indícios. passa a ser vítima de uma legislação que seria moderna, por defender a moral, a honra do pai e da mãe, que não está com a guarda, e ela acaba deixando a vítima do estupro como uma vítima chancelada pelo Poder Judiciário. Eu separo, eu vou para o direito penal, eu vou para a autoridade policial, eu vou para o Ministério Público, eu vou para a seara do direito criminal dizendo que meu filho está sendo estuprado pelo pai.
E o pai se aproveita dessa legislação nova para dizer, ela Cara, está querendo que fazer nojento, alienação velho, que parental. absurdo. Enquanto isso não é resolvido, quem sofre é a criança. Quem continua sendo vítima do Quer dizer, olha que filha da putagem, cara. Porra, esse final foi pior do que todo o vídeo, velho. Quer dizer, ele parte do princípio que sempre que a mulher denuncia, a denúncia é verdadeira, e toda vez que a mulher denuncia, essa denúncia sendo verdadeira, o pai aciona a lei de alienação parental. Tipo, tá, como é que funciona? Ele não explicou, né? E aí a lei de alienação parental garante com que esse pai não seja preso e aí ainda fica uma criança. Cara, que cara doente, velho. Quer dizer, ele não leva em consideração que 80% das denúncias são falsas e que as denúncias para serem apuradas, elas precisam ser investigadas para serem apuradas, e aí sim você causar o afastamento ou qualquer coisa do tipo, né, um exame de corpo de delito, quer dizer, ele está ignorando que esses processos existam, que é simplesmente e que a mulher 100% denuncia e 100% dos casos os homens são culpados, e aí eles usam a lei, e aí, tipo, porque se houve uma denúncia, aí vai ter que fazer a investigação, exame de corpo de delito, houve uma comprovação do laudo médico que essa criança foi violada, foi estuprada, houve alguma prova material, filmagem, foto, imagem, áudio, e mesmo assim, aí o cara ativa a lei de alienação parental, que ele não explica, né? A lei de alienação parental é quando há uma comprovação que a mãe ou o pai está alienando, fazendo com que a criança minta, que é muito mais difícil de se provar isso do que provar um estupro, tá? Você provar subjetividade na intenção da criança baseado que a mãe está manipulando, que o pai está manipulando, é muito mais difícil, porque é subjetivo. Tu precisa de psicólogos, tu precisa de psicanalistas, tu precisa de um leitor comportamental. Então, o cara ignora tudo isso para dizer que é assim. A mãe denuncia, o pai vai lá, assina a lei e fica livre. E a maior bizarrice, partindo do ponto que sempre a mãe e o filho é a vítima e sempre o pai é abusador. O pai o homem é o estuprador em potencial. Que merda, hein, velho? Que merda, bicho. É, meus amigos, quando eu falo pra vocês, não entrem em relacionamento, vocês estão achando que é brincadeira. Eu quero até em um próximo vídeo aí, dar uma repassada, um comentário acerca da lei de violência psicológica, porque ela hoje, se eu não me engano, isso já foi aprovado, ela se estendeu para qualquer ambiente, tá? Basta ser mulher, ela se estendeu para qualquer ambiente. Certo? Não é mais um ambiente familiar mais, é um ambiente de trabalho, é um ambiente, comum. Os caras estão basicamente dizendo assim: "Não falem com mulheres, tá? Não falem". E aí alguém pode chegar: "A não ser que elas permitam". Não, elas podem permitir pra te ferrar, entendeu? Claro, cara, vocês sabem com quem vocês vão falar, vocês não vão deixar de falar com as pessoas que vocês conhecem, mas, aquele cara que gosta de namorar, gosta de conhecer mulher nova toda semana, você vai se fuder qualquer dia desse, escuta o que eu tô te falando. Bom, mas é isso aí, pessoal. É complicado, né, cara, você vê um jornalista, o cara que porque o cara é inteligente pra caralho, velho. Mano, os caras são foda, velho. É doido. Mas enfim, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, né, quem quiser dar uma força pro canal, tem nossa chave Pix aí. E até o próximo vídeo.